bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Maria, olá José. Então, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né, de física, nosso estudo de física. Iremos trabalhar hoje corrente elétrica. Pois bem, eu sei que você, o seu irmão, amigo, colega já joga Free Fire, não é isso? E joga no seu celular de última geração, enquanto você assiste na televisão a sua Netflix. Bem, o que é que todos têm em comum? Que para funcionar perfeitamente tem que ter tem que estar ligado à corrente elétrica, né? Sim. Não diretamente, né? A exemplo do celular, ele tem a bateria que ele pode ser carregado, né? Então, para você jogar seu Free Fire no seu celular, a bateria do celular tem que estar carregada. E para você carregar, você tem que conectar a energia elétrica, né? Esses exemplos que eu dei, exemplos simbólicos, era para representar como estamos ligados, né? Como a humanidade está extremamente ligada, né? A utilização da corrente elétrica, né? Também chamamos de energia elétrica, para tudo que você imaginar. Então, a questão é, o que vem a ser a corrente elétrica, né? Fisicamente falando. Nós já comentamos que existem materiais condutores e existem materiais isolantes. No caso, o nosso foco agora são materiais condutores, né? Esses materiais condutores, eles permitem uma melhor movimentação dos elétrons, né? Que no caso são os elétrons livres. Se você olhar um material condutor, normalmente ele vai ter uma quantidade de elétrons, né? E esses elétrons, deixa eu voltar aqui, esses elétrons são tidos como realizando um movimento desordenado, ok? Cada um está dando um sentido diferente do outro, ok? Cada um está aqui realizando um movimento em um sentido diferente. A questão é que para que haja corrente elétrica, você vai perceber o surgimento de um movimento ordenado, né? Esse movimento ordenado, ele não surge aleatoriamente. Há a necessidade de que entre os, por exemplo, terminais ou extremidades deste condutor, você tenha uma DDP, que nós já estudamos anteriormente, né? Uma diferença de potencial. Pois bem, a princípio, podemos dizer que essa diferença de potencial ela vai estar ligada aqui, por exemplo, a uma pilha. Você vai ter uma extremidade desse condutor a um polo da pilha, desculpa o erro, e a outra extremidade a outro polo, né? Então você pode dizer que aqui você tem um polo positivo, por exemplo, né? Nós vamos numerar isso aqui mais adiante, e do outro negativo. Então essa diferença de potencial que há entre os polos é que vai gerar esse movimento ordenado. E aí você vai perceber o surgimento da corrente elétrica. Então, corrente elétrica, né, que é simbolizada por I, um I minúsculo, é o movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor. Pois bem, aqui nós temos uma visão melhor de como isso pode acontecer. Você tem aqui um condutor,
ok? Esse condutor nós fizemos uma secção reta, né? Assim, a grosso modo, você pode imaginar como se fosse uma sala, ok? Uma sala de aula, não sei, ou uma coisa assim, e tivesse apenas uma saída, né? Para determinarmos a corrente elétrica, no caso, nós vamos contar quantos elétrons estão passando no decorrer do tempo, certo? Então, é por isso que há essa secção reta, é para permitir a contagem de quantas partículas, quantos elétrons estão realizando, estão se movimentando no decorrer do tempo. Perceba que você tem aqui em um ponto o menor potencial, que chama de VB, e do outro ponto, né, em VA, o maior potencial. Então, esse é o movimento dos elétrons, né, que no caso está chamando de movimento real. Nós vamos entender essa questão de ser real ou não mais à frente. E você tem um campo elétrico, ó, no outro sentido, né? Então, as cargas estão se movimentando no sentido contrário ao do campo, ok? Então vamos lá. Certo. E aí, como é que eu vou determinar a intensidade da corrente elétrica? Bem, esta é aqui a nossa fórmula. Como eu falei, a corrente elétrica ela vai ser o quê? Uma relação entre a quantidade de cargas, né, em relação ao tempo, né? A quantidade de cargas que passa por uma secção, né, no decorrer do tempo. Então, você tem a variação de carga dividida pela variação do tempo e você vai obter a corrente elétrica. Perceba que você vai medir a corrente elétrica com o ampere, ok? Ampere. Então, vamos resolver aqui um exercíciozinho simples, mas que vai nos ajudar a compreender. Então, na secção reta de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs, né? Então, aí, nós já temos que a carga, certo? Né? O ΔQ, pronto. ΔQ é igual a 12 coulomb a cada minuto. Então, a variação do tempo, ΔT, é igual a 1 minuto. Lembre que nós não trabalhamos com minuto. O tempo é utilizado em segundos. Então, 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, qual é o valor da corrente elétrica? Pois bem, vamos lá. Então, corrente é igual à razão da variação da carga pela variação do tempo. Só substituir. Corrente é igual a 12 coulomb dividido por 60. Certo? 12 dividido por 60. Então, ó, 12 dividido por 60. Dá para dividir direto? Não, né? Então, você coloca um zero aqui e um zero a vírgula. 120, não é isso? Dividido por 60 vai dar quanto? 2. Então, a corrente I é igual a 0,2 amperes. Esse é o valor da corrente para essa situação, ok? Então, dando continuidade, nós vamos ver que a corrente ela vai ter dois sentidos, né? O sentido real e o sentido convencional. Aqui nós temos um sistema semelhante ao que a gente já discutiu anteriormente, onde você tem uma pilha, né, que ela vai gerar uma diferença de potencial entre seus terminais, e isso vai provocar um movimento ordenado dos elétrons, né, gerando a corrente elétrica. E aí,
perceba que o sentido real, qual é? É ir do polo negativo para o polo positivo. Mas, durante o nosso estudo, né, quando for estudar circuito e outras situações, nós iremos utilizar o sentido convencional. Isso quer dizer o quê? Que para nós, estudantes da terceira série do ensino médio, a carga, né, os elétrons vão sair do polo positivo para o negativo, ok? Recapitulando, existem dois sentidos da corrente, um real e um convencional. O real, né, é que a gente observa os elétrons que são negativos, né, saem do polo negativo e vão para o polo positivo. Mas o convencional, ele diz que vai do polo positivo para o polo negativo. Isso ainda está ligado à ideia das primeiras noções sobre o movimento das cargas, né? E ainda não se tinha essa relação de positivo ou negativo, né? Sabia que era o elétron que se movimentava. Então, utilizando aquela ideia né, que, por exemplo, o branco é melhor que o preto, que o mais é melhor que o menos, então tinha essa ideia. Né? Então, isso tem muito a ver com o período, né, da história onde que se realizou essas descobertas. Então, por isso, tem esse sentido convencional, que foi o primeiro a ser descoberto. Né? E aí depois, com um maior estudo, se descobriu qual é o sentido real do movimento. Mas, por algum motivo, continuou utilizando o sentido convencional no nosso estudo. Pois bem, nós vamos ter dois tipos de corrente elétrica, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua, como o nome já diz, ela não vai variar no decorrer do tempo. Né? Onde você vai encontrar ela? Em uma pilha. Ok? Já a corrente alternada, ela sofre uma variação no decorrer do tempo. Né? Onde você encontra no sistema elétrico da sua casa, né? Na tomada da sua casa, onde você tem aí um fase, um neutro, né? E o aterramento, né? ou a parte do fio terra. Então, na sua casa, em qualquer outra casa, onde é utilizar a corrente elétrica alternada, a corrente ela oscila, né, com a frequência de 60 Hz. Isso quer dizer que em um segundo ela vai do positivo ao negativo 60 vezes. Né? Então ela vem por um pela fase e volta pelo neutro. Então esse movimento ela realiza 60 vezes a cada segundo. Né? Então ela vai e vem 60 vezes a cada segundo. Então, a corrente elétrica ela vai proporcionar alguns efeitos, 5 no total. O que a gente pode citar inicialmente é o efeito magnético. Ele está diretamente envolvido com a relação entre os campos elétricos e o campo magnético. Ok? No caso, aqui, o que é que percebeu? Que a passagem da corrente elétrica por um fio, ele vai influenciar o comportamento de uma bússola. Né? Aí, com os estudos, né, sobre isso, percebeu-se que há uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético, que eram estudados separadamente. E aí surgiu o eletromagnetismo. Por exemplo, isso influencia na construção de transformadores, né? E em outras situações. Outro efeito é o efeito térmico ou efeito Joule, né? Que é basicamente a transformação da energia elétrica em energia térmica.
ok? Onde é que você vai perceber isso? No ferro, quando você vai gomar para sair lá para o shopping, né, ou para o colégio, quando você for usar a sua assadeira elétrica para comemorar sua aprovação, né, no curso que você tanto almeja, né? E para alguém que queira mudar o visual e usar uma chapinha, né, por exemplo. Mas tem outras situações, você pode usar também quando você for banhar e ligar seu chuveiro elétrico. Outro efeito é o efeito químico, né? Onde é que você vai perceber esse efeito químico? No processo, né, de cromagem, né, ou de niquelação desses estruturas metálicas, né? Então, para que isso ocorra, essa peça ela fica dentro de um recipiente onde tem essa substância, né, com essa cor cromada, e é passada a corrente elétrica no recipiente, e essa corrente elétrica vai proporcionar que essa tinta, né, especial, ela fique colada, né, que é uma maior aderência nessa superfície, né? Então, tal que dificilmente você vê um objeto desse aqui descascando. Esse mesmo processo é utilizado pelas fábricas de automóveis quando estão realizando a pintura deles. Então, por isso que nem sempre quando um carro sofre algum acidente e aí o dono manda, né, pintar em alguma oficina, nem sempre a pintura que é realizada pela oficina ela vai ser tão perfeita como é a original. Por isso que às vezes é facilmente percebida que o carro foi pintado. Por quê? Porque tem todo um processo, tem toda uma estrutura que eles utilizam para fazer com que a tinta, né, ela cole, né, ela fique, tenha uma maior aderência na superfície metálica dos automóveis. Outro é o efeito luminoso. Esse aí você vê sempre no seu dia a dia, quando você vai ligar, por exemplo, a lâmpada fluorescente que ainda existe na sua casa, né? Então aquela de vapor de sódio. Então, ao ligar a tomada, quando há passagem da corrente elétrica, você percebe que a luz, né, a lâmpada se acende. Então, isso é chamado efeito luminoso. O outro efeito é o efeito fisiológico, né? Isso aqui já está direcionado a um choque, né? Eu acho que todo mundo deve ter levado algum choque na vida, né? A exemplo deste repórter aqui, né? Então, esse é um meme que já tem na internet. Vocês já viram ele tocando no cacho de uva e levando um choque, né? Ele vai tocar no cacho de uva e acaba levando um choque. Então, esse choque que levou, né, deve ter tido a intensidade de pelo menos 10 miliamperes, ok? 10 miliamperes. Por quê? Porque a partir dessa intensidade aqui, a pessoa já pode sofrer alguma alteração fisiológica, né, no seu corpo, né, alguma contração, alguma queimadura, né, como eles aqui, alguma parada cardíaca ou levar até a morte, né, vai depender da intensidade. Eu tenho aqui um quadro, né, que você pode parar e analisar ele com melhor atenção, e veja que ele citou aqui, né, esse autor, o Duran, né, ao estudar biofísica, né, é um livro que quem vai trabalhar a área da saúde vai estudar a biofísica, né, e você percebe a importância da física na área da saúde, seja medicina, enfermagem ou qualquer outra área. Então, aqui é a relação que tem entre a corrente elétrica e o dano biológico. Então, pode ser apenas uma dorzinha, né, uma contração muscular, até levar a parada cardíaca, né, queimaduras graves e, consequentemente, falecimento. A partir desse segundo nível aqui, a pessoa já pode chegar até a falecer, assim, conforme a situação envolvida, né? Então, nem só coisa ruim, né, com relação ao efeito fisiológico, pode ter a corrente elétrica. Então, por exemplo, o desfibrilador é o equipamento que é utilizado para ressuscitar pessoas
que estão tendo, por exemplo, uma parada cardíaca. Então, o choque ele é utilizado para fazer com que os órgãos, né, que estão ali em processo de falecimento voltem a ter o fluxo sanguíneo, né, e salvar a pessoa. Ok? Então, para finalizar, nós vamos fazer uma atividade dessa semana, né, de 11 a 15, uma atividade do livro-texto, né, são só 5 questões da página 51, e eu vou receber, mais uma vez, através da plataforma, o Sala de Aula, né, até o dia 18 horas do dia 15/5, né, que é sexta-feira. Mais uma vez, eu vou permitir que seja uma atividade com equipes de 1 a 6 pessoas, né? Logicamente que esse 1 aí é um trabalho individual para quem queira, e aí vai valer 1 ponto, certo? Lembre-se que 1 ponto com Deus, né? Pouco com Deus é muito. Até mais, pessoal.